Qual é o mistério dos mortos, o mistério da morte? Hum? Vida e morte estão muito próximos. A morte é uma coisa que irrompe a todo momento, a qualquer momento, quando menos se espera na vida. Esse mistério é presente durante toda a existência humana, da humanidade, né? O melancólico, aquele que se identifica com o morto, aquele que não conseguiu viver o luto, o melancólico se sente culpado pela morte. Isso foi se sente culpado pela perda. Isso foi dito por Freud naquele texto Luto e Melancolia. E o melancólico, ele se retira, ele retira sua pulsão dos objetos e patologicamente volta-se a si mesmo, né? Uma outra reação aos mortos é o entusiasmo religioso. O entusiasmo religioso é uma forma de lidar com a morte. A crença de que após a morte, aí sim haverá a verdadeira vida. Então a pessoa pede a Deus, pede aos santos, ou então a pessoa pede a um pai, uma mãe, um avô, uma avó mortos, para que o guardem, um anjo da guarda. Isso é uma coisa que sempre existiu também, né? Antes de Homero, as primeiras religiões do homem. Você pega o livro do Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. Ele vai contar como em cada casa, aquilo que era chamado de lar não era a casa, era um fogo mantido num altar. Aquele fogo era o antepassado dos que moravam naquela casa. E diante dele, ele era realimentado, mantido aceso, e diante dele se faziam orações. Pode ser que, pegando Freud novamente, no Totem Tabu, essas orações eram devido ao medo do morto, medo do fantasma, da imagem daquele que um dia foi. Um morto que pode querer se vingar, sim, de alguém que o matou. Um guerreiro que mata alguém na batalha, ele imediatamente vai se purificar para não ser atormentado pelo espírito daquele que ele matou. Mas também o morto, o vivo, ele teme que o morto queira se vingar dele só pelo fato do vivo ainda estar vivo e o morto ter perdido a vida. Então, para afastar isso, pelo medo, se faziam sacrifícios nas tumbas dos mortos. Se pegava se exumava o corpo e cremava, destruindo o corpo, para garantir que o espírito ia sair dali. Ia para um outro plano, né? Antes do Homero, na Grécia, a religião arcaica era assim, era uma religião dos mortos, tanto quanto uma religião dos vivos. O morto era sagrado. Aí ele se sacrificava, aí ele se orava,
imaginando que ele, ao estar morto, ele adquiria maiores poderes até do que tinha quando estava vivo. Poder de guardar os vivos, né? Ou então de poder se vingar de uma forma magnífica contra os vivos. A virada que vai acontecer com Homero, o novo espírito religioso, vão ser, vai ser a entrada dos deuses da claridade, que vão negar os deuses da escuridão. Os deuses olímpios, eles vão ser os deuses que habitam da terra para cima. Haverá Hades também. O Hades é um deus poderosíssimo, magnífico, que faz parte dos deuses olímpicos, mas ele é sombrio, né? Os olímpicos vão se definir pela claridade, pela luminosidade da razão, da justiça. E eles não vão querer se envolver com os mortos. Apolo, ele não quer se meter com cadáveres, com assuntos relacionados à morte. Na Oresteia, o embate é entre ele e as Eríneas, que habitam o subterrâneo. Que as Eríneas, elas têm elas são a vingança. Elas são aquelas que escutaram a mãe pedindo a vingança pelo filho que a matou. São desejos de vingança. Antigo. Elas são uma religião antiga, que considera poderes fantásticos e inescapáveis àqueles que habitam o subterrâneo. Né? A mãe do Orestes morreu com a maldição na boca, assim como a mãe e a esposa, ao mesmo tempo, do Édipo. Ela se enforcou amaldiçoando o filho e o marido, o Édipo, né? A mesma pessoa. As Eríneas, então, reagiram. Apolo, ele quer distância dos mortos e ele marca como os deuses olímpicos, eles não têm relação com os mortos e como os mortos são separados dos vivos por um abismo. São considerados aqueles que não têm mais poder. Aqueles que não têm mais vontade, não têm mais consciência. Se você pegar pelo Hesíodo, e no estudo muito bem feito que o Torrano faz dele, os mortos habitam Hades, que fica no Tártaro, a região do não ser. Então os mortos são aqueles que não são mais. Né? Chega a esse ponto. Mas o que o Valteotto vai dizer é que apesar deles habitarem uma região separada da dos vivos e eles não poderem voltar para a existência dos vivos, né? Eles estarem presos no Hades, apesar disso, eles têm um outro modo de ser. Eles não desapareceram. Eles existem ainda como sombras, como formas daquilo que eles foram. Imagens que existirão para sempre do passado. Sem vontade, sem consciência, sem fala. E que vagam pelo Hades.
a princípio, no Homero é assim. Essa é a natureza dos mortos, diferente da dos vivos, que é, que é o que vivem na presença dos deuses luminosos. Mas, se você observar o Homero, os mortos ainda estão presentes no mundo dos vivos. De uma certa forma estão. Aí a gente pega alguns exemplos para isso. Além da visita que o Odisseu faz ao Hades, além disso, se você pegar o Aquiles, enquanto estava vivo, ele, assim que mata o Heitor, que matou o Pátroclo, Aquiles submete o corpo do Heitor a torturas, a degradação, mas Apolo, no exemplo de Apolo se envolvendo no corpo, né? no homem morto, Apolo não deixa que aquele corpo seja maculado pelos maus tratos feitos por Aquiles. Aquiles submete o corpo do Heitor ao arrastamento no chão, né? Por muito tempo. E, então, até que deixa o corpo na tenda dele. Vem o pai do morto visitá-lo, pedir o corpo do filho. Aqui ele se emociona e entrega para o pai o corpo. Depois que faz isso, Aquiles pede desculpas numa oração para o Pátroclo, como se o Pátroclo o fosse ouvir. Mas os mortos não são sem consciência? Como é que como é que o Aquiles fala para o Pátroclo morto debaixo da terra? Talvez Aquiles tenha que falar aquilo para tocar, para que a fala dele toque esse outro plano de existência, esse outro modo de ser diferente do dele, esse lado misterioso da vida e muito maior do que a vida, que é a morte. Então é para o próprio Aquiles que ele fala. Pátroclo morto é um lado enorme e muito importante da vida do Aquiles, né? Como era quando o Pátroclo era vivo, mas dividindo com Aquiles o mesmo mundo dos vivos, né? Outro exemplo de um homem vivo que toma precauções em relação aos mortos é o Odisseu. No final da Odisseia, quando mata os muitos pretendentes da Penélope, ele ele limpa o ambiente com enxofre, limpa o ambiente dos espíritos dos mortos que estão ali. Ele não quer ser atormentado por aqueles espíritos. E a Odisseia inteira é o Odisseu se esquivando das forças sobrenaturais. Mas a cena da visita do Odisseu para o Hades é o momento principal em que se fala dos mortos na obra do Homero. Quando o Odisseu está com a Circe, a feiticeira, e passa o tempo com ela,
mas ele quer continuar seguindo viagem, ela diz para ele, olha, você vai seguir, mas antes visite Tiresias, o adivinho, que habita lá o Hades. Ele vai te dizer como que sua viagem vai continuar. E ela ensina o lugar para onde ele tem que ir, as precauções que ele tem que tomar, tudo que ele tem que fazer. E ele se despede dela e segue. Ele faz o que ela diz. Ele toma o caminho correto, uma caverna, uma região escura. Chegando na porta do Hades, o vivo ele chega o mais próximo possível do Hades. Isso, o vivo não deve ir ao Hades, mas Odisseu foi, né? O mais próximo que Odisseu vai no Hades é na porta. E ele encontra uma cratera no chão. Ali ele sacrifica um animal, enchendo a cratera de sangue. Aí os mortos começam a se mover. Eles são apenas moventes, sem vontade. E eles ficam amontoados perto dele. E ele, com uma lança na frente do buraco, não deixa ninguém chegar perto. Os mortos não têm consciência, mas Tiresias, ele pôde conservar a consciência. Aí ele foi dado isso. Tiresias é o primeiro que Odisseu deixa se aproximar, tira a espada, o Tiresias bebe o sangue, e aí por um momento ele recupera aquele sopro vital, aquele aroma dos vivos, né? Reconhece o Odisseu e fala para o Odisseu como é que vai ser o caminho dele, o restante da viagem. Fala dos monstros que ainda estão pela frente, dos povos que ele ainda vai encontrar. E se despede. Volta a ser o morto. O Odisseu vê também Aquiles ali. O Odisseu não sabia que Aquiles estava morto. Vê Aquiles ao lado do Patroclo. Mesmo depois de mortos, os melhores amigos andam juntos. Mas como é que pode, né? Se eles não têm consciência. E Aquiles é deixado a se aproximar da cratera, tomar um pouco de sangue, para falar para o Odisseu. A primeira coisa que ele faz é se lamentar por estar morto. Estar morto é uma coisa muito ruim. Ter perdido a vida é uma coisa muito ruim. E ele fala, eu preferiria ser um servo, mas estar vivo, do que ser um rei aqui no Hades. Segundo Walter Otto, ele tem uma interpretação de que não é que o Odisseu se arrepende de estar morto, apesar de ser honrado. Não é isso. Ele quer que Ele fala isso para que o Odisseu não o console. Não diga para ele, oh Aquiles, você está morto, mas você é honrado. Não, ele não quer o consolo do Odisseu. Ele fala isso não em busca do consolo do Odisseu. Aquiles é orgulhoso demais para isso. Aquiles fala isso porque ele quer reafirmar a glória dele. Porque ele pergunta, e o meu filho, o Neoptólemo? É o nome do filho do Aquiles, né? O que ele tem feito? Odisseu fala, o seu filho
já é jovem, mas já acumula grandes feitos que honram você. Isso é o suficiente para deixar o Aquiles muito contente. Entendeu? Então o Aquiles está em busca de mais glória, mesmo depois de morto, reafirmar a glória dele, mesmo depois de morto. Naquele breve momento de consciência, de capacidade de falar, ele vai em busca disso. Aí depois segue o caminho dele. Mas o encontro principal que Odisseu tem com os mortos é com a mãe dele, que ele não sabia que ia encontrar lá. Ele pensava que ia voltar de viagem para Ítaca e encontraria a mãe dele. Mas não, ele encontra a mãe dele lá no Hades, como um fantasma que bebe o sangue e fala da saudade que ela sente do filho que a fez morrer, da saudade que o pai dele está sentindo dele e tem a ameaça de morrer. Ela fala toda a tristeza da esposa dele e dela mesma, né? Quando o Odisseu vai tentar abraçar essa mãe, não tem corpo. Não tem corpo. É um fantasma que se afasta. Não tem carne, não tem sangue, não tem fluidos. É uma questão de imagem da pessoa que foi, a quem não é concedido o porvir, e a quem foi concedido um breve minuto de fala, capacidade de fala, em que ela fala e essa imagem fala, a fala dessa imagem é a fala do mistério, é o próprio mistério falando, é a própria dimensão da vida falando. Essa dimensão da vida, essa dimensão misteriosa, escura da vida falando. Falando de como a vida é preciosa. Como, apesar de curta e de ser finita, a possibilidade de você ter um porvir, de você poder ter um passado que é modificado, porque você pode fazer coisas novas, ou como isso é importante. Então Homero tem essa nova visão dos mortos como uma existência separada completamente dos vivos, da dos vivos, fazendo uma diferença na relação que os vivos tinham com os mortos, de presença ameaçadora, e que existe até hoje. Mas naquele momento do Homero houve uma mudança. A gente também tem essa influência, óbvio, até hoje, de que o mundo dos mortos não tem nada a ver, é separado completamente dos vivos, né? E a gente fala que aquele que acredita em fantasma é bobo, né? A gente tem a convivência dessas duas visões. Mas no Homero tem ainda a relação dos vivos com os mortos, a presença dos mortos na vida, né? Nesse mundo dos vivos. A existência dos mortos ainda é presente na existência dos vivos. Quando eles podem falar, né, por algum milagre, uma fala do mistério, é para dizer alguma coisa que os vivos precisam saber sobre a vida deles mesmos, sobre a vida. A gente aprende sobre a vida ouvindo a fala até da não vida, né, da morte, porque ela é um modo de ser diferente.
ela não é o apagamento, a inexistência. Ela é um existir diferente. Ela nega a morte ao outro da vida. Ela é a negação da vida. E como o outro, sendo o outro, ela desafia a vida. O maior desafio que o ser vivo tem é estar diante do não ser vivo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.